Rita, Edilene, Letícia. Com certeza você já ouviu os hits apaixonados do momento. Mas o que essas músicas têm em comum, além da sofrência do sujeito para ter a sua amada de volta? Justamente o fato de que todas elas evocam, chamam a mulher amada, e para isso se utilizam de vocativos. Mas você sabe o que é um vocativo? E já percebeu como ele sempre esteve presente nas músicas de sofrência? Vem comigo que eu te explico. Eu sou Ana Lúcia e você está na Elimba, a sua escola virtual que trabalha a língua portuguesa por meio da música em diálogo com a literatura. Vocativo é o nome do termo por meio do qual chamamos ou interpelamos o nosso interlocutor, seja ele real ou imaginário. Ou seja, vocativo é o nome do termo sintático que tem a função de nomear o interlocutor do texto, para quem o texto se destina. Quando Thierry canta "Ô Rita, volta desgramada", ele se utiliza inicialmente aí do vocativo Rita, um substantivo próprio, o nome da sua amada. Logo, nós sabemos que a música foi feita para Rita, ela é o interlocutor do texto. Em termos bem gerais, pessoal, vocativo é o nome do termo que expressa com quem estamos falando. Na aula de hoje, nós vamos aprender a identificá-lo na oração e observar também como ele é utilizado na música brega como um recurso linguístico que contribui para tornar a mensagem dessa música mais expressiva e particular. Então, o foco da nossa aula será a música brega. Como apontam vários autores, é difícil definir essa estética musical, já que ela engloba vários ritmos. Então, o termo brega tem sido usado para caracterizar diversos estilos de música popular, em que o conteúdo das letras fala sobre as desventuras amorosas, as decepções, os amores não correspondidos, as traições, enfim, os sofrimentos e infortúnios do amor. Nessa linha brega estariam as músicas românticas populares, o pagode romântico, a música sertaneja, o arrocha e as ramificações do brega raiz, o tecnobrega, o brega funk. Nessa aula, a gente vai focar no brega raiz, fazendo uma viagem de volta aos anos 90 para relembrar os primeiros sucessos da carreira do cantor bregueiro Júlio Nascimento, o furacão do brega. E aí, você conhece? Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher. Ela entregou o amor pra quem quiser. Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé. Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher. Ela foi gastar com os homens lá no cabaré. Júlio Nascimento, galera, é um cantor e compositor maranhense e um dos maiores nomes da música brega. Ele se popularizou por suas músicas que contam histórias de traição. Quem é dessa época dos anos 90 certamente se lembra de Leidiane, Dalziza, Luana, Dinalva, as tantas mulheres do Júlio que sempre protagonizam cenas de traição onde ele, apaixonado, perdoa sua amada e pede para ela voltar. A traição conjugal é o tema mais recorrente na música brega, as chamadas músicas de dor de cotovelo, em que os personagens femininos cometem o adultério e os masculinos, que são o eu lírico das canções, vão para os bares afogar suas mágoas. Percebam que essas músicas normalmente não tratam da traição masculina, isso porque elas refletem ainda o machismo das décadas anteriores e que ainda está impregnado na nossa sociedade.
Fato é que a traição masculina é vista desde sempre como motivo de orgulho, que enaltece a masculinidade, enquanto a feminina é mal vista, denegrindo a imagem da mulher. E o Júlio Nascimento traz muito disso nas suas músicas. Seu primeiro e maior sucesso foi a música Lady Anne, gravada em 1991, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. O sucesso foi tão grande que a música teve continuação. Em 1992, Júlio gravou A Volta de Lady Anne e no ano seguinte gravou ainda a música A Mãe da Lady Anne. Essas músicas têm o mesmo contexto, a história de um garimpeiro que foi trabalhar e deixou a mulher em casa e quando volta do garimpo descobre a traição. Júlio Nascimento utiliza sempre uma linguagem excessivamente sentimentalista para contar essa história e uma linguagem bem apelativa também. E contribuindo para esse tom apelativo das letras, a gente encontra o uso do vocativo. Vamos observar então como o vocativo contribui para compor essa linguagem romântica e apelativa da música brega? Lady Anne. Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher. Ela entregou o amor para quem quiser. Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé. Arrumei muito dinheiro e mandei para minha mulher. Ela foi gastar com os homens lá no cabaré. Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é para beber. Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer. E com meus amigos eu bebo com prazer. Lady Anne, meu amor. Lady Anne, eu te quero, meu amor. Lady Anne, eu te peço para você voltar. Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar. A saga do Júlio, começa com Lady Anne, que trai o marido enquanto ele está no garimpo e que, subtende-se, se separa dele quando ele descobre a traição. A música Lady Anne, então, é uma súplica do eu lírico para que sua amada volte, pois ele está disposto a perdoar a traição para tê-la de volta. Nós vamos analisar o refrão da música para destacar os vocativos que o eu lírico empregou e a linguagem que esse elemento ajudou a criar. Então, desempenha a função de vocativo aí o substantivo próprio Lady Anne e as formas carinhosas meu amor e meu bem. Para identificar o vocativo, a gente precisa observar 3 aspectos importantes. O primeiro é que o vocativo é representado sempre por um substantivo ou equivalente. E esse substantivo não precisa necessariamente ser um substantivo próprio, tá? Nós podemos ter como vocativo também o apelido carinhoso ou mesmo o pejorativo, profissões, animais, entidades divinas ou sobrenaturais, coisas personificadas, abstrações, enfim. Eu separei alguns exemplos dentro da coletânea de músicas do Júlio Nascimento para a gente observar como o vocativo pode ser representado por personagens diversos, tanto reais como imaginários. Ô lua, me traz a Luana, diz que eu a amo com muita paixão. Ô lua, me traz a Luana, diz que eu a amo e é seu meu coração. Na música Luana, nós temos como vocativo o substantivo comum lua, uma imagem personificada e, portanto, um interlocutor imaginário. Observem que nós temos aí também o substantivo próprio Luana, mas ele não está exercendo o papel de vocativo, mas sim de sujeito. E por quê? Porque o enunciador ele não está falando com Luana, ele está falando sobre Luana. E a quem é que ele dirige o seu discurso, a sua fala? A lua. Logo, a lua é o vocativo que vem acompanhado da interjeição de apelo ou. No próximo exemplo, nós temos aí a música A Volta da Lua, onde Júlio Nascimento diz assim: meu Deus, a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia para mim ela vai voltar. Aqui o vocativo é meu Deus. Quando o vocativo for formado por mais de uma palavra, por exemplo, vier acompanhado de uma interjeição, no caso de ô lua, ou de um pronome, no caso de meu Deus, o núcleo do vocativo será sempre o substantivo. O segundo aspecto a ser observado é que o vocativo pode ocorrer no início, no meio ou no fim da oração. Isso acontece, pessoal, porque o vocativo tem independência sintática, o que significa que não importa a sua posição, ele não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Vamos observar isso na música Lady Anne. Aqui na música Lady Anne, nós verificamos as 3 posições, certo? O vocativo Lady Anne, ele ocupa sempre o início dos 3 primeiros versos, com a estrutura vocativo, oração. O vocativo meu amor se localiza no fim do segundo verso,
com a estrutura oração, vocativo, e o vocativo meu bem se encontra no meio do último verso, ou seja, intercalado, com a estrutura oração, vocativo, oração. Em qualquer dessas situações, nós podemos mudar a posição do vocativo sem mudar ou prejudicar o sentido da oração. Se a gente pegar o terceiro verso, por exemplo, né? Leidiane, eu te peço para você voltar, e mover o vocativo para o fim da oração, nós teremos eu te peço para você voltar, Leidiane. E se movermos para o meio da oração, teremos eu te peço, Leidiane, para você voltar. Então vejam que as três posições são possíveis sem mudar ou prejudicar o sentido da oração. No máximo, o que nós teremos aí é uma mudança de entonação, né? Ou de focalização do vocativo, mas o sentido permanece o mesmo. Então, já identificamos os vocativos aqui nos fragmentos das músicas, agora nos resta identificar também a função que esses vocativos estão desempenhando na composição da letra da música brega. A música brega, como eu já disse, é marcada por uma linguagem excessivamente sentimental, né, pelos exageros dramáticos, e são músicas em geral apelativas, porque elas tratam de lamentos de amores perdidos. E aí o vocativo pode cumprir essa função apelativa, mas ele pode também desempenhar apenas uma função fática. Todo o primeiro verso da música é composto pelo vocativo, onde nós temos a repetição do vocativo Leidiane e o vocativo meu amor. Observem que o uso da repetição criou uma linguagem apelativa para a música. Leidiane, Leidiane, meu amor. É um lamento e um apelo. Mais do que chamar a atenção de Leidiane para o que ele tem a dizer, né, ele está suplicando, está tentando comovê-la. Nós observamos que o vocativo criou essa linguagem apelativa também na música luana, a partir do uso da interjeição vocativa de apelo ou. Essa interjeição ela pode ser usada junto a qualquer vocativo com a função de dar mais ênfase na fala. Mas atenção, não vamos confundir a interjeição vocativa de apelo com a interjeição o e o, que designam admiração e surpresa, tá? São tipos diferentes de interjeição. Então, voltando aqui para a música luana, nós temos: Ô lua, me traz a Luana, diz que eu a amo com muita paixão. Aqui o eu lírico faz uma interpelação emotiva, né, se dirigindo à lua para fazer um apelo, para pedir a sua intervenção naquele caso de amor. Então, nas duas músicas, nós temos o vocativo cumprindo uma função apelativa. No primeiro caso, por meio da repetição do vocativo, como a gente viu, e nesse segundo caso, a partir do uso da interjeição vocativa de apelo. Percebam que é diferente do que ocorre na música A Volta da Lua, né? Meu Deus, a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia para mim ela vai voltar. Aqui nós observamos que o eu lírico, ele procura estabelecer uma interação com Deus, abrir esse canal de diálogo com Deus para desabafar, para falar da sua esperança de que a amada retorne, e não necessariamente para fazer um apelo. Logo, o vocativo cumpre aí mais uma função fática, a função de atrair a atenção do interlocutor para estabelecer uma comunicação. A ênfase, nesse caso aí, está no contato, né? O enunciador ele quer apenas ser ouvido e não necessariamente pedir algo. Logo, o vocativo aí deu um tom um pouco diferente das músicas anteriores. E o terceiro aspecto para a gente observar com relação ao vocativo é que o vocativo sempre aparece isolado por vírgulas ou seguido de ponto de exclamação. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque o vocativo sempre vai ter vírgula. Pode tatuar isso aí na massa do cérebro. O vocativo sempre vai aparecer isolado por vírgula. Se não tem vírgula, não é vocativo. E o que é então, professora? É sujeito. Vamos ver direito isso aqui? Um ano depois de gravar a música Leidiane, Júlio Nascimento gravou a música A Volta de Leidiane, contando que a sua amada havia voltado para ele. Vamos conferir. A Leidiane já voltou para mim e vai ser o que Deus quiser. A Leidiane vai para o garimpo,
arrumar dinheiro para mim gastar no cabaré. A Leidiane voltou para mim e vai ser o que Deus quiser. Eu já fui corno uma vez, de hoje em diante topo tudo que vier. O que diferencia o nome Leidiane nessa música em relação à música anterior? Vamos observar? É o uso da vírgula, né? Na música anterior, o nome Leidiane está separado por vírgula. Logo, Leidiane está exercendo a função de vocativo. Fala-se com Leidiane. Nessa música, o nome não está separado por vírgula. Logo, ele está exercendo a função sintática de sujeito. Por quê? Porque fala-se sobre Leidiane. O que é o sujeito? O termo, né, que expressa sobre quem estamos falando. Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido e eu te espero na próxima aula, quando nós iremos falar sobre o uso do aposto na música brega. Até lá!